De novo, pela inutilidade do nosso primeiro-ministro, que parece indeciso sobre apoiar ou não. Mike, o regime iraniano declarou guerra à Grã-Bretanha. Acho que as pessoas não entendem o que está acontecendo agora. O regime iraniano lançou um drone contra uma base britânica e o território soberano em Chipre. Isso depois de tentar disparar mísseis contra essa base. A Grã-Bretanha pode não achar que essa é sua luta. O regime iraniano discorda. Tem sido muito decepcionante ver o primeiro-ministro Stammer declarar que não tivemos nada a ver com os ataques dos Estados Unidos. E depois declarou: ontem afirmei que não tivemos relação com os ataques e agora reafirmo que continuamos sem envolvimento. A Grã-Bretanha precisa escolher um lado. Não dá para ficar neutra enquanto o Irã segue atacando as tropas britânicas que estão lá como alvos fáceis. O Reino Unido agora parece concordar com os ataques dos Estados Unidos e Israel aos mísseis balísticos do Irã, pois os considera uma ameaça. Está simplesmente satisfeito em lavar as mãos disso e deixar que outra pessoa faça o trabalho sujo por ele. Sim, quero dizer, é pior do que isso de certa forma, não é? Porque acho que vi uma descrição do ataque ao Chipre, como sabe, foi meio que um acidente. Os iranianos não estavam mirando o Chipre, não estavam mirando tropas britânicas, instalações britânicas ou o povo britânico. Eles estavam basicamente apenas disparando coisas naquela direção. Você fica meio que pensando, desculpe, por que você está se esforçando tanto para não culpar o Irã por serem uns desgraçados assassinos? Chipre fica a 1.000 milhas do Irã. Acredite, eles não estavam atirando em golfinhos na costa de Limassol. Isso foi um ato deliberado de agressão do regime iraniano contra território britânico soberano. E o povo britânico precisa entender. Às vezes, você não escolhe a briga escolhe você. O regime iraniano é uma ameaça para o mundo inteiro. Nos últimos dias, ele declarou guerra a todo o Oriente Médio, lançando drones e mísseis em hotéis, shoppings e residências. Por todo o Golfo, Dubai, Catar, Kuwait, Omã, em toda a região, está totalmente fora de controle. E é por isso que Israel e os Estados Unidos estão tomando uma atitude muito ousada que o governo Salma não consegue decidir se apoia ou não. Para colocar esse regime em seu devido lugar e dar ao povo iraniano, o povo iraniano ousado e corajoso, a chance de se levantar, retomar seu país e desfrutar das liberdades que você e eu damos como certas. E não é um enorme erro diplomático por parte do Irã? E talvez eles não se importem e talvez, porque estão meio sem direção em termos de liderança agora, eles realmente não consigam tomar decisões adequadas. Mas com certeza isso não vai ajudá-los a longo prazo. Lançar mísseis em lugares como Jordânia, Emirados Árabes Unidos, Kuwait, Catar e Arábia Saudita. Quero dizer, isso não faz sentido nenhum, faz? A decisão do regime iraniano de atacar todo o Oriente Médio é um erro estratégico catastrófico. Acho que o que eles pensaram que aconteceria é que esses países árabes correriam para os Estados Unidos e diriam: vocês precisam parar imediatamente os ataques ao regime iraniano. Que eles poderiam intimidá-los até a submissão para fazer os americanos cancelarem o ataque. Está tendo o efeito oposto. Os Estados Unidos e as nações árabes acabaram de divulgar uma declaração dizendo que reafirmaram seu direito à autodefesa. Isso significa que eles consideram se unir aos ataques ao regime islâmico por ser perigoso e fraco, como um animal ferido. Eles querem eliminar de vez a ameaça dos ayatolás, responsáveis por tanta morte e destruição na região. Mas, Mike, isso não é novidade. O massacre de 7 de outubro, iniciado por um exército proxy iraniano, o Hamas, vai entrar para a história como um dos maiores erros estratégicos da história militar moderna. O regime iraniano cercou Israel com um anel de fogo, uma rede de exércitos proxies, para que pudessem apertar o botão e destruir Israel no momento que escolhessem. Isso saiu pela culatra, explodiu na cara deles e levou à dizimação do Hamas, do Hezbollah e dos Houthis. E agora, caças israelenses controlando os céus de Teherã, alcançando supremacia aérea em apenas 24 horas. Tudo que o regime iraniano fez nos últimos anos foi um erro estratégico atrás do outro. E está claro que não estamos lidando com um agente racional, estamos lidando com um regime fanático e fundamentalista que cultua a morte e a destruição. Só queria que a Grã-Bretanha compreendesse a gravidade da ameaça. Muitos britânicos entendem, mas não creio que o governo compreenda. O governo britânico não entende porque perdeu uma eleição suplementar em um dos 4 distritos mais seguros do país. Imagine então saber o que o povo realmente quer.
Mas mais interessante ainda para mim, o que é que vai acontecer em Teherã nos próximos dias? Vimos Rússia e China se manifestando nas Nações Unidas, dizendo que querem discutir o que está acontecendo, porque claramente esse é o tipo de eixo do mal. Se você quiser, sabemos que os russos e os chineses estão comprando o petróleo do Irã e enviando para a China. Sabemos que existe, por assim dizer, um acordo não declarado entre esses três países ao qual eles devem se opor, o que eles chamam de Ocidente e talvez Israel, sobre qualquer ação que Ocidente e Israel desejem tomar. O que realmente acontece no Irã e quem comanda o país? E quanto tempo pode levar até que não haja mais ninguém comandando o país? Aliás, já que falamos da falta de compreensão do governo britânico, podemos comentar o tom insensível e historicamente ignorante de Emily Thornberry, tweets afirmando que as guerras sempre são resolvidas por meio de negociações. Esta é a chefe do Comitê de Assuntos Exteriores da Câmara dos Comuns, que parece ter esquecido que a Grã-Bretanha deve sua liberdade à vitória total sobre a Alemanha nazista, que se rendeu incondicionalmente e se submeteu à ocupação aliada. Graças a Deus, Winston Churchill não sugeriu negociar para sair dessa confusão. Ele enfrentou a ameaça ao mundo livre, sem adiar o problema. É essa a situação em que estamos agora. Acham que é a solução diplomática para um regime que deseja a morte da América, Israel, Inglaterra e de quem discorda deles. Que enforca pessoas gays em guindastes e espanca mulheres na rua por saírem com o cabelo descoberto. É simplesmente inconcebível. Agora, quanto ao que está acontecendo em Teherã, bem, no ataque inicial, Israel eliminou mais de 40 altos funcionários do regime iraniano. Nós matamos o líder supremo, o tirano de Teherã. É por isso que exilados iranianos estavam comemorando do lado de fora da Downing Street ontem. Aliás, cantando o hino nacional de Israel para agradecer pela morte de Khamenei. Eliminamos o chefe da Guarda Revolucionária, que o Reino Unido ainda não classificou como organização terrorista. Enquanto Israel está ocupado eliminando o comandante, tirou o chefe dos israelenses, tirou o chefe do exército iraniano, o conselheiro do líder supremo do Irã, toda a alta cúpula. O presidente Trump disse, não sei se meio brincando, que há várias pessoas que poderiam assumir o Irã, mas elas também foram mortas no ataque inicial. Trump agora diz aos iranianos, pois essa é uma ofensiva conjunta dos Estados Unidos e Israel. Vocês têm duas opções, se render ou morrer. Larguem suas armas e recebam imunidade total ou enfrentem a morte certa. E não vai ser bonito. Citação do presidente dos Estados Unidos. Fim da citação. Então, eu acho que os Estados Unidos estão procurando alguém que possa negociar um acordo que acabe com a agressão iraniana. Ou, aqui está o ponto, Israel e os Estados Unidos estão criando as condições para que o povo iraniano se levante e retome o seu país. Todos nós vimos há poucas semanas como o povo iraniano foi às ruas gritando morte ao ditador, e eles foram massacrados aos milhares, e ninguém veio salvá-los. Os líderes mundiais só discursaram em apoio ao povo iraniano e depois os abandonaram. Agora, caças israelenses controlam os céus de Teherã. Quero ver vocês tentarem. O povo iraniano vai ter a chance de retomar seu país. E eu espero que, se conseguirem, formem um Irã livre e democrático. Disso eu não tenho dúvida. Será um país poderoso e próspero que estará em paz com Israel, em paz com os Estados Unidos, em paz com a Grã-Bretanha e um dos países mais incríveis da região e do mundo. Assim que se livrarem dos tiranos que os deixaram na miséria por quase 50 anos. E uma história incrível sobre a qual eu preciso te perguntar, e não sei se você pode nos dizer se é verdade. Eu li no fim de semana, e já mencionei isso no programa hoje de manhã, que aparentemente o Mossad passou os últimos anos infiltrando o Irã, com grupos de pessoas disfarçadas de médicos e dentistas que provavelmente o eram, mas enquanto estavam lá tratando vários membros do governo, várias figuras militares de alto escalão e, digamos, a elite, se preferir, do Irã, eles basicamente implantaram dispositivos de rastreamento dentro dos dentes deles, em outras partes do corpo, etc., e isso permitiu que eles soubessem exatamente onde essas pessoas estavam quando decidiram eliminá-las. Semelhante à história do pager do Hezbollah, é coisa de missão impossível, incrível. Se for verdade...
Não sei se a história do médico e do dentista é real ou só boatos no Twitter, mas não me surpreenderia se fosse verdade, porque está claro que Israel penetrou completamente o regime iraniano em termos de inteligência, quero dizer, Mahmoud Ahmadinejad, o ex-primeiro-ministro iraniano, que pode ou não ter sido morto ontem, deu uma entrevista recentemente na qual ele disse isso. O Irã havia criado uma unidade para encontrar espiões do Mossad, e então descobriram que o chefe da unidade era um espião do Mossad. Eram 20 pessoas trabalhando sob seu comando. Então, está claro que Israel passou anos infiltrando o regime, porque entende que esse regime é uma ameaça existencial. E sabe, o fato de que uma história dessas, saída direto da ficção científica, soa completamente razoável e lógica, só mostra o quanto. Israel conseguiu inspirar pessoas ao redor do mundo com seu tipo de ousadia verdadeiramente estilo James Bond contra o eixo iraniano. Quero dizer, não há dúvida, porém, que, como você disse, o anel de fogo que deveria cercar Israel do Líbano até Gaza, até orquestrado pelo Irã, tudo saiu muito errado. Os israelenses foram inteligentes demais para eles. No fim, sim, esse anel de fogo foi completamente desmantelado. Esta não é a guerra que o regime iraniano esperava. Eles achavam que poderiam construir uma bomba nuclear e que Israel seria impotente para impedir, porque eles poderiam lançar mísseis de Gaza, Líbano e Iêmen ao mesmo tempo, e isso deixaria o regime iraniano livre para construir uma bomba nuclear. Isso saiu completamente pela culatra porque Israel reduziu esses exércitos terroristas para abrir caminho para uma operação conjunta com os Estados Unidos para destruir o projeto nuclear iraniano. Mas o Hamas, o Hezbollah, os Houthis, eles foram enfraquecidos, mas não foram derrotados. O Hezbollah entrou na guerra ao lado do regime iraniano. À 1h da manhã, eles dispararam drones e mísseis em direção a Haifa, a maior cidade de Israel no norte. E Israel respondeu com ataques aéreos intensos, ordenando a evacuação de vilarejos libaneses. Vale lembrar que a última guerra com o Hezbollah acabou em solução diplomática. Ótimo. Quem não quer uma solução diplomática dizendo que o governo libanês deve desarmar o Hezbollah? Eles falharam miseravelmente e, francamente, nem tentaram. Eles ficaram com medo de arrumar briga com o Hezbollah e o Hezbollah se rearmou em vez de se desarmar. E agora o Hezbollah cometeu o terrível erro de tentar salvar a República Islâmica, dando alguns tiros contra Israel no norte. Israel está tentando desmantelar completamente o Hezbollah. Acabaram-se os dias em que exércitos terroristas sentados em nossas fronteiras podiam disparar foguetes e drones à vontade e esperar que Israel lutasse com as duas mãos amarradas nas costas. Não creio que o povo britânico aceitaria nem um dia de ataques de foguetes ou drones de exércitos jihadistas em suas fronteiras. Quero dizer, estar no meio do mar ajuda e Israel certamente também não vai tolerar isso. não. E quanto ao Estreito de Hormuz e o problema com os petroleiros, o petróleo, o abastecimento e os mercados de energia, que provavelmente vão reagir hoje, ainda não vimos exatamente o que aconteceu, mas existe o perigo de que o objetivo final dos iranianos, por assim dizer, seja causar preocupação no setor petrolífero a esse ponto. Por causa do que eles podem ameaçar, é para lá que eles vão mirar em seguida. O regime iraniano basicamente declarou guerra à economia global ao bloquear o Estreito de Hormuz. Esse é o ponto de entrada para 1/5 do petróleo mundial. Ao não permitir que navios entrem ou saiam, eles estão prendendo navios no Golfo Pérsico, onde ficam como alvos fáceis para mísseis e drones iranianos. Isso é uma tentativa de fazer a economia mundial de refém e dizer: se vocês não nos deixarem construir armas nucleares sem interferência, vamos atacar seus petroleiros. E vamos fazer com que cada pessoa no mundo pague por isso do próprio bolso. E eu realmente espero que o mundo perceba que não se deve apaziguar um regime como o do Irã. Não basta alimentar o tigre, dar o que ele quer e esperar que vá embora. Um regime que está disposto a tomar a atitude perigosa e imprudente de bloquear o Estreito de Hormuz não é um regime que pode ser permitido governar um país poderoso e impressionante como o Irã por mais um dia sequer. E é por isso que todos deveriam estar perguntando: como podemos ajudar o povo iraniano a recuperar seu país? Como garantir que essa guerra não termine com o regime iraniano ferido jurando vingança? Como podemos garantir que ela termine com essa civilização milenar da Pérsia, do Irã, desse povo corajoso?
Construindo um país livre que busca paz com os vizinhos? Em vez de mulheres temerem mostrar um pouco do cabelo na rua e serem espancadas pelo regime. Você está certo, mencionou Haifa e o Hezbollah lançando mísseis no norte de Israel. E quanto à vida em Tel Aviv, a vida em Jerusalém, a vida em Israel em geral? No momento, como está isso? O moral está alto. Temos corrido para dentro e para fora dos abrigos antiaéreos nos últimos 2 dias. As sirenes de foguetes não param. Algumas pessoas estão dormindo até mesmo em estações subterrâneas, assim como na Blitz, buscando abrigo dos mísseis, porque isso é perigoso. Alguns dos mísseis estão conseguindo passar. Um atingiu um prédio em Tel Aviv na outra noite e matou 2 pessoas. Ontem, um míssil balístico iraniano atingiu diretamente um abrigo antiaéreo e matou 9 pessoas. Eliminou uma família inteira. Essa é uma ameaça muito séria e mortal, mas o povo israelense sabe que não queremos mísseis iranianos caindo sobre nossas cidades. Não podemos permitir que milhares deles atinjam nossas cidades. Por isso dizem, mantenha a calma, siga em frente. Firmeza ao soar a sirene. Você corre para o abrigo mais próximo, mantenha calma e espera até que os serviços de emergência autorizem a saída. Porque nosso exército faz um trabalho essencial ao derrotar inimigos e tornar a região e o mundo mais seguros para as futuras gerações. Eylon Levy, é ótimo falar com você. Fique seguro, obviamente, onde você está e boa sorte, tudo de melhor para você. Quero dizer, talvez você não tenha o apoio da Sama, mas com certeza você tem o meu. Não estou te vendo na Rua Dalby, mas aí está você. Obrigado, Mike.